eu preciso que você me conte mais. Que história é essa de ingressos esgotados já pelo Fluminense, meu parceiro? Eu preciso entender melhor. Estou até puxando a matéria aqui para ver se a gente consegue elucidar o que aconteceu. Você consegue já me explicar um pouco do que houve? Porque o Fluminense postou hoje ingressos esgotados para a decisão. É isso? Me explique melhor isso, grande amigo. Sim, cara, assim, onde que mora a polêmica aí, na minha opinião? Eu fui até alertado por um amigo meu, que é tricolor, costuma ir nos jogos sempre, sobre essa polêmica que estava se instaurando ali no Twitter. Eu falei, beleza, vou correr atrás de informação, porque eu não gosto muito de, sei lá, de pautar minha opinião somente naquilo que parece ser o que está acontecendo, enfim. E daí eu fui levantar algumas informações, né? Primeiro que, assim, a galera precisa entender que como é que funciona a prática de venda de ingressos quase que no Brasil inteiro. O mandante ele vai ter acesso a uma gigantesca parcela do estádio, e aí para o visitante vai ficar destinado somente um pedaço de algum setor ou um setor inteiro. No Maracanã, geralmente você destina o setor sul ou parte do setor sul para o teu visitante. No primeiro jogo, o mandante da final foi o Flamengo. Então, o Flamengo também teve uma dinâmica parecida com essa. Primeiro, a gente tem as ondas de vendas de ingresso para os nossos sócios torcedores, e aí chega no momento em que você vende para o público geral. Quando você vende para o público geral, você estende essa venda também para o Fluminense ou para quem quer que seja. Quaisquer que sejam os adversários vão comprar nesse momento, no momento da venda de público geral. No caso de um clássico, quando acontece no Rio de Janeiro, existe aquilo que a gente chama de setor misto. Por que existe um setor misto? Porque quando chegar no momento do público geral, naturalmente, o torcedor adversário, ou seja, o torcedor visitante, que mora no Rio de Janeiro, ele também vai tentar ir para o jogo. E aí ele vai ocupar o setor misto, que é o leste. Então é por isso que existe o setor misto. Existe setor misto quando você enfrenta o Alcas? Não vai existir, porque o cara não vai ter torcedor aqui suficiente para ocupar um setor misto, então você acaba destinando um pedaço menor, restrito, para o visitante. Quando joga Flamengo, Fluminense, Flamengo, enfim, independentemente do clássico, o setor sul é um setor que o Flamengo não acessa, assim como os adversários do Flamengo localmente não acessam o norte. Então, o que aconteceu no episódio do segundo jogo? O Fluminense iniciou as vendas dele, se eu não me engano, ontem, dia 28, às 17 horas, e o público geral só vai conseguir ser comercializado amanhã, meio-dia. Aonde que está o problema aí para mim? Onde que está o problema? O problema está na diferença de horários, na diferença de janela de compra que foi estabelecido. O primeiro jogo, o Flamengo começou a comercializar ingressos, se eu não me engano, no dia 24/3, às 10 horas da manhã, e no dia 25/3, às 10 horas da manhã, o público geral já podia comprar. Ou seja, 24 horas, a gente teve uma janela de 24 horas onde a venda estava restrita única e exclusivamente ao Flamengo. E o Flamengo esgotou o leste também. O Flamengo pode comprar tudo. O Flamengo pode comprar norte, leste e oeste. E aí só vai sobrar o sul para o Fluminense. O problema está aí. No segundo jogo, essa janela de compra do público geral, ela ficou mais distante. O Fluminense começou as compras dele lá, liberou a compra de ingresso pro sócio torcedor do Fluminense ontem, às 17 horas, e o público geral só vai abrir amanhã, meio-dia. Então você tem 43 horas de janela para a torcida do Fluminense comprar os ingressos e esgotar. Eu fui ver em que momento que esgotaram os ingressos da Leste. E os ingressos da Leste esgotaram por volta de 3 horas da tarde. Ou seja, se ainda fosse a janela de 24 horas, ainda assim teria esgotado. E abriria para o Flamengo hoje, por exemplo, às 17 e já não teria mais Leste. Onde que está a questão a gente tem que entender como que foi feito esse acordo entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo concordou com isso, com oferecer 24 horas apenas para o próprio torcedor e deixar o Fluminense oferecer 43 para o torcedor deles? Ou esse acordo foi rompido e o Fluminense, de forma abusiva, estendeu essa venda somente para o público dele e não permitiu o torcedor comprar? Ou o Flamengo abriu mão de desfrutar dessas 43 horas, enquanto o Fluminense fez questão de ter as 43 horas? A gente precisa entender onde é que está o problema. Se a gente for pegar outros jogos, no ano passado, no Brasileirão do ano passado, em setembro, no jogo da volta,
Acho que foi o jogo da volta, se eu não me engano. Foi o jogo da volta, sim. O Flamengo também esgotou todos os setores. Norte, leste, oeste, o Flamengo esgotou. Aí restou pro Fluminense o quê? O único setor que o Flamengo não pode comprar, que é o Sul. Basicamente foi isso que aconteceu. A gente tem que entender o porquê que a janela de compra do Fluminense foi maior. Aí a gente vai conseguir diagnosticar o problema. O problema foi o quê? Foi uma omissão do Flamengo, foi mais um planejamento errado na hora de definir esses cronogramas. É aí que está o que a gente vai precisar esperar. Não sei se o Flamengo vai se posicionar a respeito disso. Eu acho que a torcida vai começar a pressionar. Eu já vi algumas postagens de torcedores marcando o Marcos Braz, o Cacau marcando o Dunche, enfim. Se o Flamengo se manifestar, a gente vai descobrir o motivo, né? Mas é basicamente esse o cenário, Alan. Então, o que o Miro está falando aqui... Conhece o Miro, Renan? Isso aí é antigo, hein? Mas tu conhece bem? Como é que é? Tem intimidade? Conheço, pô. Conheço, então, ele mira bem. Então tá bom. Já que ele tá mirando certinho você, meu parceiro, vai que vai. E aí ele lembra aqui o seguinte, ó, no ano passado, o Flamengo rompeu o acordo, né? E esse ano eles fizeram exatamente a mesma coisa. O Flamengo fez isso no ano passado, o Fluminense fez esse ano. Eles terão mais torcida que a gente. Seguinte, grande Miro e queridíssimo torcedor rubro-negro. A gente pode resolver essa parada. A gente pode solucionar. A verdade dos fatos é a seguinte. O mando de campo é dos caras, irmão. Vamos lá? Diretoria do Flamengo, né? Pouco pode, né, interferir na gestão dos caras lá. Vamos ser honestos? O mando de campo é dos caras. Os caras estão confiantes demais, porque o momento do Fluminense hoje é melhor do que o momento do Flamengo. O time do Fluminense já está mais azeitado, está mais ajustado do que a equipe do Flamengo. Estamos falando de momento. Agora, tudo pode mudar. O Flamengo chega no primeiro jogo que vai ocorrer agora no próximo sábado. Dá uma cipuada de 3, 4-0, acabou, irmão. Vocês podem ter certeza que vai boiar ingresso que nem um caralho de leste, para tudo quanto ela se bobear, até ingresso de sul vai ficar aí, né, na pista. Então é importante que a gente entenda e saiba que a gente pode, né, fazer com que a situação, né, se reverta e fique positiva para todos nós. Para isso, basta que os milagres, que os deuses, né, venham, desçam e possam interceder a favor do rubro-negro, porque, convenhamos, nosso momento não é positivo. E para piorar as coisas, amigão, o Flamengo, com a figura do seu Rodolfo Landim, com a merda do Leôncio, né, do Leão Marinho, do Marco Braz, continuam fazendo caminhão de merda. Eu não sou flazoeiro, não, mas tem um caminhão de bosta sendo feito no departamento de futebol do Clube de Regata do Flamengo. A verdade é essa. Irmão, o time precisa ser acertado, ajustado. E um período que deveria estar sendo utilizado para trabalhar, para acertar, para ajustar, os caras estão ganhando um caralhão de folga. Qual é a expectativa que você, torcedor rubro-negro, vai ter? É que todos nós, rubro-negros, a gente acaba sendo fanáticos. A gente acaba sendo doente. Por pior momento que o Flamengo esteja, sempre tem aquela coisa dentro da gente de que a gente vai superar, vai dar a volta por cima, que a gente vai conquistar, porque a camisa pesa, porque a torcida, né, incentiva, a torcida empurra. Mas o momento dos caras é melhor do que o nosso. E o que nós deveríamos estar fazendo nesse período longo que o treinador teve? Trabalhado. Só que o departamento de futebol do Flamengo é pífio. E não me vem aqui os defensores, né, querer justificar esse caralhão de folga que a equipe do Flamengo ganhou, porque não existe, irmão. Com todo respeito, isso não existe. E aí eu vou falar. Hoje, poucos gritam, poucos falam sobre os erros grosseiros de planejamento do departamento de futebol do Flamengo. E aí envolve o Vitor Pereira, envolve jogadores, envolve o seu presidente Rodolfo Landim, envolve o seu Marco Braz, mas engenheiro de obra pronta temos aos montes. Lá na frente, se nós não, né, conseguirmos a conquista do Campeonato Carioca, aí vai o que vai ter de nego aparecendo para bater. Porque tem gente que prefere, né,
não expressar, né, a revolta agora, porque, infelizmente, não tem culhão para sustentar. Porque eu dou a cara a tapa aqui com cada um de vocês e entendo que lá na frente o Flamengo ganhando, o nego vai vir e vai me xingar, sabe de porra nenhuma, você é um babaca, você só quer criar crise no Flamengo, você é isso, você é aquilo. Problema zero, irmão, para colocar minha opinião. A partir do momento que eu não quiser mais expressar a minha opinião, que eu ficar incomodado com críticas, com porrada, eu deixo de fazer o programa aqui no canal Zona Rubro-Negra. Eu deixo de colocar a minha opinião. Porque quando você se expõe, você tem que estar sujeito a receber elogios e críticas. Tão simples quanto isso. E para mim, eu vou falar de novo, não vou ser engenheiro de obra pronta. O planejamento do departamento de futebol do Flamengo está um cocô.